Oiê, eu sou a Isabel Peralta e você está no Aqui e Agora. Sim, depois do hiato aí de 9 meses, eu gestacionei. Eu nem sei se essa palavra existe, gestacionar. Gestacionar deve existir. Enfim, a nova fase do Aqui e Agora. E nessa nova fase eu tenho muitas coisas para explicar para vocês, com a própria necessidade do hiato, mas nesse nosso novo primeiro vídeo eu quero trazer um tema que é realmente muito relevante na situação que a gente está vivendo, na situação pandêmica, falando principalmente sobre crianças e adolescentes. Então, nosso tema hoje é o isolamento escolar e as consequências na vida das crianças e adolescentes. Para começar, todo mundo foi pego de surpresa com a necessidade do isolamento social, com a necessidade da quarentena da Covid-19, ali em meados de março de 2020. Todo mundo se viu obrigado a ficar dentro de casa, a mudar o trabalho para home office, as escolas fecharam, faculdades fecharam, tudo fechou por causa da proliferação absurda que esse vírus tem. Muito já se fala sobre as consequências físicas, emocionais, psicológicas, sociais que o isolamento social dessa pandemia pode vir a nos trazer, ou já está nos trazendo. Mas pouco se fala sobre, especificamente, crianças e adolescentes. E é sobre isso que eu quero falar aqui agora. Felizmente, as estatísticas demonstram que crianças e adolescentes estão lidando com a pandemia em si de uma forma melhor que nós adultos. O que não muda é que a gente tem que dar uma atenção muito especial para as crianças e adolescentes nesse momento. Não só pela possibilidade de deles desenvolverem psicopatologias, mas por outros motivos também. Com as escolas fechadas e a obrigação de ficar em confinamento, as crianças tiveram que abrir muito a cabeça e usar muito a imaginação para brincar, para se divertir, para se distrair no meio de tanto caos e principalmente para aprender. Fora o sentimento de solidão, porque as crianças estão acostumadas a ficar na escola ali de segunda a sexta com todos os coleguinhas. Então, assim, a criança, ela já aprende com o meio. Ela tá ali no início da vida dela social e ela é retirada dessa forma, tendo que ficar em casa com o papai, com a mamãe. Gente, essa moto atrapalhando. Aff. Tendo que ficar em casa com a família, isso muda muito. Pegou a rotina da criança e virou de cabeça para baixo. Imagina para crianças que já têm dificuldade para lidar com rotina, né? Que precisam ali de uma rotina mais específica, como, por exemplo, as crianças que estão dentro do espectro autista. Estão ali acostumadas, né, a ir para a escola e do nada se veem obrigadas de novo a ficar dentro de casa. Enfim, isso confunde muito a cabeça das crianças e dos adolescentes. E isso trouxe sentimentos de solidão, de desamparo, medo, porque com tudo que aconteceu, com todas as mais de 600 mil mortes no Brasil, esse sentimento existe nos nossos jovens. Então, muita coisa mudou. A gente sabe que de março de 2020 para agora, julho de 2021, muita coisa mudou. Uma reclamação constante que a gente vê nas escolas, principalmente dos professores, é que as crianças, elas estão mais apegadas aos pais, elas preferem ficar em casa. Os próprios pais dizem isso, que elas, com o ensino, até com o ensino EAD, que no início foi bem difícil, elas estão com medo de voltar à rotina normal, né? Elas regrediram nesse pequeno aspecto social ali, né, por esse momento. Cada faixa etária tem ali o seu problema, né, mais específico relacionado ao isolamento. Mas é unânime que esse isolamento teve um prejuízo muito grande na sociabilização. Como eu disse, as crianças, elas aprendem nesse relacionamento com as outras crianças. E os adolescentes estão numa fase que eles buscam cada vez mais se relacionar. Então, isso limitou muito e trouxe uma perda muito grande para eles. Tadeu Fernando Fernandes, o presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, atenta para os efeitos do isolamento na primeira infância.
Ele relatou casos de atraso na fala, atraso no desfraude e atraso no desmame, que é um processo que ele é, por boa parte, estimulado pelas professoras do pré-escolar. Segundo ele, apenas com o fim do isolamento social e a adaptação ao novo cenário é que a gente vai poder calcular quais dessas condições podem ser reversíveis e quais suportes serão necessários para lidar com as perdas de médio a longo prazo. Em casa, os jovens aumentaram o sedentarismo, pioraram o cardápio alimentar, a gente piorou o cardápio alimentar, então os jovens também pioraram o cardápio alimentar, botaram muitas mais horas na frente do computador, ou seja, esses fatores, eles atingiram em cheio o corpo dos jovens e a mente das famílias. Um estudo pioneiro com quase 10 mil jovens entre 5 e 17 anos, feito pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, mostrou que mais da metade dos entrevistados não haviam feito nenhuma atividade física na última semana e, em contrapartida, eles tinham dobrado o tempo que ficavam na frente da tela, na frente do computador ou do celular. Eles passavam mais ou menos 9 horas, sem contar com o tempo de aula remota, né? O ensino EAD. Essa pesquisa também registrou que 18% dos jovens apresentaram sintomas de depressão e 15% desses jovens apresentaram sintomas de ansiedade. E apesar desse estudo não registrar diagnóstico nem de depressão e nem de ansiedade, não fechar um diagnóstico para esses jovens, fica um alerta aí para nós, profissionais da área da saúde, tanto psicólogos quanto psiquiatras, para um maior índice de transtornos mentais na infância. E além dessas questões temperamentais, né, da criança, histórico de psicopatologia na família, a gente não pode esquecer a situação pela qual o nosso país e vários outros países estão passando. As condições socioeconômicas apontam para vários fatores de estresse, como violência intrafamiliar, desemprego e principalmente a dúvida se a gente vai ter comida ou não para botar na mesa. Com a condição econômica do país no momento e os preços altíssimos de alimento, gasolina, gás, água, a gente sabe que muitas famílias estão passando fome, passando muita necessidade, e isso interfere diretamente a vida do jovem, tanto da criança quanto do adolescente. Segundo o projeto Jovens na Pandemia, 57% dos pais falaram que a pandemia gerou problemas financeiros de nível médio a grave. 23% dos pais afirmaram que os seus filhos tiveram uma qualidade de sono muito ruim. E 13% dos pais alegaram que as crianças se sentem constantemente solitárias. Um relatório publicado em fevereiro por pesquisadores das universidades de Oxford, Leicester e College London identificou uma grande oscilação de sentimentos e de comportamentos entre crianças e jovens entre março de 2020 e janeiro de 2021. Assim como a diferença na intensidade dos sintomas, dependendo da idade, da renda, do arranjo familiar e se as crianças têm irmãos ou não. Tanto o site do Jovens na Pandemia quanto o CoSpace, que é o projeto por trás dessa pesquisa feita na Inglaterra, vai estar com o link aqui na descrição. O CoSpace, ele monitora junto com as famílias o estado delas e como eles podem juntos trabalhar para melhorar ali a saúde mental dos filhos. A maioria dos pais de crianças entre 4 e 10 anos reclamam de inquietude, estresse, incapacidade de relaxar e falta de atenção. As maiores dificuldades emocionais estão nas crianças entre 11 e 17 anos, tendo uma piora ali entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. E famílias monoparentais e com renda mais baixo, elas apresentam um nível muito mais alto em todos esses aspectos, tanto emocionais quanto os comportamentais. No último dia 10 de março, a Unicef alertou que após um ano de pandemia, todos os indicadores que medem o desenvolvimento infantil e de adolescentes recuaram. Em nota, a diretora executiva da Unicef revelou que houve um aumento no índice de crianças abusadas, passando fome, ansiosas, isoladas, que vivem na pobreza e que são obrigadas a se casar. Nos países em desenvolvimento, a gente teve 15% no aumento da pobreza infantil. Entre 6 e 7 milhões de crianças podem estar sofrendo de desnutrição.
Para 168 milhões de jovens, a escola está fechada há um ano e um terço deles não tem acesso à educação online. Esse vídeo traz dados meio tristes, mas traz a realidade. A gente não pode fechar os olhos, ainda mais quando se trata dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eles são o futuro do nosso mundo, então é muito importante que a gente esteja aqui para olhar por eles, principalmente as crianças nos países que estão passando por mais necessidades. Se você acha esse assunto pertinente, se você acha que alguém que você conheça vai se interessar pelo assunto, compartilha, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Por favor, vamos atentar as pessoas para tudo que está acontecendo. Obrigada.